Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Antunes, eu sou professor de Língua e Literatura Grega na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqui no canal eu tenho um curso de grego antigo, chamado Fundamentos de Grego Clássico, também tenho um curso de poesia, estética e arte, chamado Questão de Estética, e faço let's play de jogos gregos, além de mostrar também no meu trabalho de reconstrução e recriação da música grega, dos poemas antigos, de musicalização desses poemas antigos e tradução. Mas hoje, especificamente, eu vim falar para vocês sobre o Sangue de Zeus, Blood of Zeus, um anime que saiu na Netflix recentemente e que tem temática grega. Bom, quando ele foi lançado ali, apareceu o trailer de release, eu fiquei muito empolgado e falei, eu preciso assistir, vou fazer uma resenha. E muita gente realmente ficou pilhada, me pediu, faz uma resenha do Sangue de Zeus, é legal, o que você acha? Bom, então está aqui a resenha, farei hoje esse trabalho para vocês. O que eu posso dizer para vocês? Eu assisti a série inteira, tá? Ontem eu terminei de assistir, estava assistindo aos pouquinhos, porque para ser sincero eu não gostei muito. Então eu fui assistindo assim na medida em que minha paciência me permitia ver. Um pedacinho, assim, 10, 15 minutos toda noite e eu assisti um pedacinho do episódio. É mais ou menos, já vou adiantar meu julgamento, meu juízo sobre a coisa, eu achei mais ou menos. Mas acho que tem coisas que são interessantes e eu vou falar delas para vocês aqui ao longo do vídeo. Eu vou tentar não dar nenhum spoiler, tá? Os spoilers que vão aparecer são aqueles que já estão dados desde o trailer. O trailer já dá alguns spoilers bem grandes, então até porque eles aparecem logo no começo, dos primeiros episódios, não é nada demais. Quais são esses spoilers que já estão previstos no trailer? Como o nome do seriado indica, né? Sangue de Zeus, o protagonista vai descobrir que ele é filho de Zeus. Tem essa coisa dele, ele começa como um patinho feio, um menino que é mineiro lá numa cidade, super pobre, e vai descobrir que é filho de Zeus e que é super forte. Então, é esse tipo de história. O que eu acho disso? Bom, não é um problema, né? Dentro da mitologia a gente tem um monte de personagens que são filhos de Zeus, tanto deuses, Apolo, Hermes, Dioniso, todos esses são filhos de Zeus ou com uma deusa ou com uma mortal, no caso de Dioniso, e tem semideuses também, heróis, alguns depois vão ser divinizados, como é o caso de Hércules, né? Outros como Perseus também, filho de Zeus. Então tem um monte de exemplos disso e vocês provavelmente vão lembrar de muitos outros que Zeus uh, não conseguia manter a sua libido sob controle, como vocês sabem. Enfim, então do ponto de vista da construção desse protagonista como filho de Zeus, é clichê, mas está tá dentro da mitologia, não tem problema. Que mais que a gente tem ali de spoiler já desde o trailer? No trailer a gente já mostra os gigantes e o desenho fala dessa luta que os gigantes teriam tido contra os deuses e que isso teria sido parte do estabelecimento do poder de Zeus como senhor do mundo. E isso tá ok também, tá dentro da mitologia, né? Hesíodo não fala dessa luta contra os deuses, mas a gente tem outros testemunhos antigos que falam dela, como por exemplo Apolodoro. Apolodoro disse que os gigantes eram filhos da terra, de Gaia, que teria gerado essas criaturas porque ela tinha ficado chateada com o que os deuses fizeram com os titãs. Mais ou menos como a história do Tífon, né? Ou Tifeu, Tifão, como vocês preferirem. O Tífon também é gerado pela terra porque ela fica brava com o que os deuses fizeram com os titãs, uma espécie de vingança dela. Então, os gigantes e Tífon parecem ser personagens do mesmo tipo. E eles se encaixam mais ou menos no mesmo tipo de papel que os titãs representam, né? Como essas forças antigas que têm que ser vencidas por Zeus para que ele possa estabelecer seu domínio e criar um novo tipo de reinado, um novo tipo de vida na Terra. Na história de Hesíodo, na Teogonia, que é a nossa principal fonte dos mitos gregos, fonte assim, que a gente tem como mais confiável, os gigantes aparecem como criaturas que nascem do sangue do pênis de
Urano quando ele é castrado por Crono. Quando o Crono castra o seu pai, o Urano, as gotas de sangue que caem na Terra, delas nascem os gigantes, as Eríneas, que são divindades que punem os crimes feitos entre familiares, né, crimes de sangue, divindades de uma justiça tribal que depois vai ser substituída pela justiça regulamentada pelos tribunais na polis. Nascem os gigantes, as Eríneas e também as Meliai, umas ninfas lá daquela madeira que eu esqueci o nome agora. Freixo, se não me engano. Então, umas ninfas do bosque lá dessa madeira escura chamada freixo. Nascem essas três criaturas. E o Hesíodo não fala mais nada sobre isso, mas há testemunhos antigos que apontam para um poema chamado Gigantomaquia, que falaria sobre essa luta dos deuses contra os gigantes. E o que a gente vê no período helenístico e em diante é que os titãs e os gigantes acabam sendo meio que misturados numa coisa só, como esses adversários que Zeus enfrenta na mitologia e vence. Enquanto mais tardio for o testemunho, né, mais próximo da gente, mais os gigantes aparecem como criaturas grotescas, né? O Apolodoro já faz uma descrição deles como sendo criaturas horripilantes. Depois o Nono vai dizer que eles tinham cabelo de serpente, e assim por diante. Quanto mais passa o tempo, mais horripilantes essas criaturas ficam. Então, nesse sentido, o desenho se encaixa de forma muito apropriada, mostrando esses gigantes como demônios, praticamente, né? Eles aparecem lá no trailer como criaturas surgidas do mar, assim, parece um negócio meio de Cthulhu. É interessante, eu gostei dessa parte. A parte em que mostra a luta dos deuses contra os gigantes, eu achei bem legal. E, de resto, tenho as minhas ressalvas. O que a gente vai ver ao longo do desenho? Que esses gigantes vão ser a causa de um problema grande que está acontecendo ali no mundo. E eu vou ter que dar um spoiler aqui, mas é a coisa que vocês iam ver logo no primeiro episódio, que tem uma espécie de culto para variar, né? Assim como no Assassin's Creed, que tudo acontece por causa de um culto, também nesse Sangue de Zeus tudo acontece por causa de um culto de uns caras malucos que encontraram um gigante, uma carcaça desses gigantes, comeram da carne desses gigantes e ficaram demoníacos. Então todo seriado se desenrola uma espécie de luta entre seres humanos, bem entre aspas, na verdade é mais o protagonista e seus amigos contra esses demônios. E aí está o meu problema maior com a série, né? Já não bastava o clichê do cara ser filho de Zeus e tudo aquilo, ainda tem demônios, sabe? Só faltava, pelo menos não colocaram zumbi, mas esses demônios parecem zumbis, de tão toscos que são. E eles têm um líder lá, e aí eu não vou dar mais spoilers sobre isso, mas enfim, eles têm um líder que vai ser uma espécie de antagonista e vai ficar essa luta entre o Heron, o mocinho, o protagonista, e esse sujeito demoníaco que tem um bidente e um olho vazado, assim. E na verdade esse cara tem até uma história bem mais interessante que o Heron, como vocês vão ver se assistirem o seriado. Ele é um personagem um pouco melhor construído, não muito, mais bem construído na verdade, mas também não muito. E essa coisa de demônio me cansa, acho muito, muito broxante. Acaba com a minha vontade de assistir o desenho. Mas tem outras coisas que me incomodaram também. Por exemplo, tem umas amazonas que aparecem, é meio ridículo, mas é assim que aparece no desenho. Logo no começo já aparecem essas amazonas que chegam e são uma espécie de Texas Rangers locais. Elas vêm de cavalo e são tipo a polícia da Grécia e resolvem os problemas e estão caçando esses demônios. Enfim, não aparece. Uma coisa engraçada é que não aparece Palas Athena no desenho. E eu suspeito que uma dessas amazonas, a principal, talvez seja Palas Athena, não sei. Vamos ver se na segunda temporada aparece alguma coisa nesse sentido. Porque é uma deusa que ficou faltando. De resto, Zeus aparece direto, Hera aparece direto, e Zeus e Hera vão ter um conflito bem de acordo com a mitologia, assim, no ethos dos dois. Zeus, o canalhão que vai e engravida um monte de outras deusas e mulheres, Hera fica nervosa e tenta se vingar.
É bem legal essa parte. De resto, vai ter consequências meio assustadoras e imprevistas, que na verdade eu achei interessante. Fiquei até curioso para a segunda temporada, eu vou assistir quando sair, vamos ver se melhora. Outros deuses que aparecem bastante, Hermes, Apolo, Ares aparece bastante também, Poseidon, e outros, Hades vai aparecer também. Enfim, para quem gosta de mitologia e está sedento por qualquer coisa que apareça assim de mitologia grega, pode assistir que talvez até goste. Eu não desgostei. Eu achei o desenho bonito, bem feito. Os cenários, principalmente, eu achei muito, muito bem feitos, muito bonitos. Os personagens eu achei um pouco sem graça, um pouco sem vida. Até tive dificuldade de lembrar quem era quem, porque são todos muito parecidos. Não gostei muito achei muito massificado, sabe? Uma coisa feita genérica, assim. Não gostei muito da arte dos personagens. É bonita, mas é sem graça, achei sem alma. Não gostei muito, não. A história como um todo, não posso dar spoiler, mas vou dizer o seguinte. Eu achei fraca e achei que faltou um conflito maior, assim, rolando no fundo da coisa, sabe? Para os seres humanos normais. Existem os seres humanos normais que estão vivendo a vida deles, e aí tem só esse conflito dos demônios aqui, que envolve o protagonista, o líder dos demônios, e os deuses acabam se metendo também no meio da confusão. E no plano dos seres humanos a coisa fica completamente parada ali, nada está acontecendo, sabe? A gente nem sabe em que período histórico isso está rolando, não fica claro. Parece ser Atenas clássica, o período clássico. Não me lembro se passa em Atenas, agora já nem me lembro mais que cidade que é, se é uma cidade genérica. Esqueci onde é que se passa a coisa, de tão genérico que é tudo. Enfim, não tem uma delimitação temporal muito clara, nem espacial, a gente não sabe muito bem onde é que estão as coisas. E os seres humanos não fazem nada, eles ficam lá levando a vidinha deles, não tem nenhum tipo de trama acontecendo, sabe? Não tem uma guerra entre seres humanos, parece que eles são completamente assim, sem graça, sem nada, como umas formiguinhas que estão fazendo alguma coisa lá que não tem o menor interesse. O que importa só esse conflito com os demônios que toma todo o tempo do desenho e acontece numa velocidade assim muito intensa, você não tem tempo de sentir o personagem progredindo, ele já logo descobre que é filho de Zeus e já ganha um item mágico, que ele não quer saber do item de começo. Enfim, já dei spoiler aqui, mas não é nada demais. Não tem ritmo, a série não tem ritmo, tudo acontece freneticamente, parece um videoclipe, sabe, mas de um modo bem ruim. Achei bem fraquinho, só assisti mesmo para fazer a resenha para vocês, senão nem teria assistido, para ser sincero. Vamos ver a segunda temporada, o que acontece, melhor ou não. Não tenho muita esperança, mas até que achei interessante o jeito que terminou a primeira temporada. Mas estou muito curioso para saber o que vocês acharam. Então, deixem um comentário aqui, me digam o que vocês acharam do desenho, se assistiram, se querem assistir. Se vocês concordam com a minha análise de que a série é mais ou menos, é bonita, mas sem alma, com uma história meio confusa e essa coisa desagradável dos demônios que eu achei bem... Enfim, me digam o que vocês acham e a gente se vê por aí. E um recado para os meus alunos: eu não desisti do curso de Fundamentos de Grego Clássico, é só que eu estou no final do semestre na universidade e está muito intenso, muito trabalho. Eu não consegui gravar ainda mais vídeos, mas eu vou dar Grego 2 na universidade pro semestre que vem, então eu vou necessariamente ter de gravar vídeos continuando a gramática, que vai ser também da onde a gente vai continuar aqui no Fundamentos de Grego Clássico. Então os vídeos virão, não desistam, continuem fazendo e em breve terei novidades a esse respeito, tá bom? Um abraço para todo mundo.